Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 14 de julho de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, neste primeiro horário das 7 às 8 da manhã, na reprise das 10 às 11 da noite, ou ainda no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre a partir das 9 horas da manhã de domingo, no YouTube e no Facebook da Diocese de Caxias do Sul, aos domingos sempre a partir das 8h30 da noite, e também na TV Serra, canal 526 da NET, sempre às terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal do YouTube da Diocese de Caxias do Sul, basta procurar por Diocese de Caxias, ativar o sininho para receber as notificações, todos os vídeos que publicamos durante as semanas, e inclusive o Razões da Fé. Nós iniciamos hoje, neste dia 14, uma série de 4 programas, mais 4 programas, já fizemos sobre o Creio Niceno-Constantinopolitano há algum tempo, fizemos sobre os concílios na história da Igreja, e hoje iniciamos uma série sobre as conferências gerais do Episcopado da América Latina e do Caribe. E hoje o nosso tema, Igreja Católica na América Latina, caminho ou utopia? Nossos convidados de hoje, o padre Leonardo Lucian Dalosto, padre da Diocese de Caxias do Sul, com formação em filosofia pela Universidade de Caxias do Sul, teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e mestre em teologia pela mesma instituição, e atualmente doutorando em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, e ele atua como vigário da paróquia Santa Rita de Cássia, em Caxias do Sul. Olá, Padre Leonardo, obrigado pela tua presença. Olá, Felipe, bom dia, um abraço a todos aqueles que nos acompanham. E nós temos também como convidado o Gabriel Guilherme Frigo, que é leigo catequista, com formação em filosofia pela Universidade de Caxias do Sul, mestre e atualmente doutorando também em filosofia pela mesma instituição. Olá, Frigo, obrigado pela tua presença. Olá, Felipe, Padre Leonardo, é bom tê-los aqui e podermos conversar sobre esses temas com todos aqueles que vão também nos ouvir neste dia. Perfeito. Começo contigo, Gabriel. O que são as conferências gerais do Episcopado da América Latina e do Caribe? Quantas foram ao longo, sobretudo, do caminho do pouco antes do Vaticano II e depois no caminho depois do Concílio Vaticano II? Então, para compreendê-las, a gente tem que olhá-las, então, a partir da... são cinco as conferências, eu já vou nomear um pouquinho cada uma delas e alguns pontos principais, mas elas são 5 e elas são formadas a partir da fundação do CELAM, que se dá em 1955, muito por influência de Dom Helder Câmara, que era auxiliar do Rio de Janeiro, e também Dom Manuel Larraín, que era um bispo chileno. E o CELAM é fundado por Pio XII, como eu disse, em 1955. Essa é a sigla, né? O nome é Conselho Episcopal Latino-Americano e do Caribe. E já no ano de 1955, tem a primeira conferência, que ela se dá no Rio de Janeiro. E ela tem 3 temas assim principais, que é a escassez do clero, crescimento dos evangélicos e a criação do próprio CELAM. São, digamos assim, os 3 principais temas
dessa primeira conferência. Eu vou passá-las brevemente, assim, para a gente se situar. A segunda é de Medellín, que acontece na Colômbia, em 68, já depois do concílio. E ela é uma conferência de divisão de águas, digamos assim, na história da Igreja Universal e da nossa Igreja particular latino-americana, porque ela busca olhar para a realidade, começa já a empregar o método que creio que vamos falar um pouquinho mais, que é o ver, julgar e agir. E ela é uma proposta de apresentar a Igreja latino-americana à luz do Concílio Vaticano II. E faz isso, acredito, satisfatoriamente. Depois a terceira conferência, ela é a de Puebla, que acontece no México, em 79. Era para ter acontecido em 78, mas como o Papa Paulo VI e o João Paulo I faleceram nesse ano, ela foi transferida para 79, já sob o Papa João Paulo II. Ela é uma continuação de Medellín, e um dos pontos principais dessa conferência, que se dá para dizer assim, é a renovada opção preferencial pelos pobres, de modo mais claro, mais direto, com esse próprio nome, com esse próprio título, que apresenta uma igreja despojada. Ou nas palavras do Papa Francisco, quando ele universaliza a opção pelos pobres, é uma igreja pobre para os pobres. Uma igreja profética, com uma consciência crítica da sua realidade e da sociedade de então. A quarta conferência, que é a de Santo Domingo, na República Dominicana, no ano de 1992, é uma conferência também que vai lembrar os 500 anos da evangelização da América, que tem 3 objetivos principais, digamos assim: celebrar Jesus Cristo, aprofundar as conferências anteriores e estabelecer um caminho de evangelização para o futuro. Depois, a quinta conferência que nós temos é Aparecida, em 2007, a quinta e última conferência, que é uma conferência que vai propor uma igreja de discípulos missionários, com a formação dos leigos de modo especial, em vista do seu protagonismo também pastoral. Basicamente, esse é um resumo das 5 conferências e do CELAM. Também depois, periodicamente, assim, o CELAM tem outros encontros menores, né, que não são as conferências gerais, para discutir questões mais da ordem do dia, cada 2 ou 3 anos. Né? Perfeito. Padre Leonardo, o Frigo já traz um pouco da ideia do que foi a primeira conferência lá do Rio de Janeiro em 55, mas aprofundando um pouco isso, quais foram as discussões e resultados práticos trazidos a partir deste encontro? Ok. Bom, acho que é importante recordar que as conferências, elas são um exercício, uma retomada, vamos usar essa expressão, da colegialidade episcopal antes da grande retomada universal, que é o Concílio Vaticano II. Pensemos que o concílio começa em 62, convocado por João XXIII. A conferência de 55 acontece no pontificado de Pio XII, um longo pontificado de 19 anos, um papa de uma cultura imensa, mas que começou também a se dar por conta de que tinha muita dificuldade de responder a questões pontuais de cada país e de cada região do mundo, né? Isso ficou muito claro. Após o final do século XIX, quando o Concílio Vaticano I proclama a infalibilidade do magistério do Papa e também o seu primado universal, caiu um pouco em desuso a ideia da conciliaridade e também da colegialidade, né? Ou seja, essa ideia de que os bispos devem sentar juntos para conversar. No final do século XIX, nós tivemos o Concílio Plenário Latino-Americano em Roma, né? Onde se discutiu de fato as temáticas próprias da América Latina. E em 55, como o Gabriel comentou, nós tivemos essa primeira conferência antes, repito, do Concílio Vaticano II. A primeira conferência ela está muito mais ligada ao ad intra, ou seja, para o interno da Igreja Católica como tal. Então, ali já aparecem algumas questões de preocupação, por exemplo, com a realidade social, já se toca na questão da realidade social, a situação de pobreza, ainda que periférica,
Se fala dos homens de cor, né, quando se fala da população negra, dos indígenas. Então já se tocam nesses temas. O grande tema de 55, da Conferência do Rio de Janeiro em 55, é a escassez do clero. Então a dificuldade que o continente via em ter sacerdotes locais, autóctones, como nós chamamos, né, porque era um grupo pequeno de padres e muitos religiosos, e grandes padres religiosos vinham de fora. Então este é talvez o grande desafio de 55, e isso já nos mostra uma igreja muito preocupada consigo mesma. Então a diferença talvez entre a primeira conferência, que nem é tão conhecida, e as conferências que virão depois, outras 4 conferências, é o olhar da igreja, né? Claro que o corte nós teremos aqui a partir do Concílio Vaticano II, quando a Igreja Universal começa a olhar para fora de si mesma, né? E a entender-se, como vai dizer o próprio concílio, como um sacramento no meio da realidade. 55, a Conferência do Rio de Janeiro, a igreja está ainda olhando para si mesma e preocupada consigo mesma, né? Claro, já aparece ali, por exemplo, uma questão que depois vai voltar também teologicamente como um problema, por assim dizer, que é o crescimento daquilo que Rio de Janeiro chama de os movimentos anticatólicos, né? Ou o protestantismo. Não se fala aqui, evidentemente, ainda com os termos que nós usamos hoje, como neopentecostalismo ou pentecostalismo, se usa o termo genérico protestantismo, mas em 55 nós já temos no Brasil o crescimento relativamente exponencial de algumas igrejas ligadas ao pentecostalismo norte-americano, porque o nosso protestantismo não é o protestantismo em geral europeu tradicional, né? Mas aquilo que desce dos Estados Unidos. Então, repito, talvez o que fique de mais importante em 55 é esta ideia que a igreja tem em relação a si mesma, preocupada consigo mesma, em fortalecer, não só na formação, mas também numericamente o próprio clero. O que significa dizer isso? Significa dizer uma igreja que está ainda apostando as fichas no clero. Ela está preocupada com o clero, então, olha... Para a sua organização interna. Para a sua organização interna, exatamente. Mas toda evangelização ela é pensada a partir de uma lógica clerical, né? Por que isso depois vai mudar? Nós vamos ver isso com Medellín, né? Porque o concílio vai colocar a lógica da evangelização não mais no sacramento da ordem, mas no sacramento do batismo, né? E, portanto, a evangelização que é levada adiante pela igreja como tal, pela comunidade dos batizados. Gabriel, a segunda conferência em Medellín, na Colômbia, em 68, então ela aconteceu, como a gente está falando, nessa esteira do Vaticano II, que aconteceu de 62 a 65. O Vaticano II deu um impulso para os bispos latino-americanos. Qual a importância de Medellín também para o fortalecimento dessa colegialidade entre eles? Essa questão ela é muito interessante porque parece que tem aqui uma dupla influência. Tanto como aquilo que o padre Leonardo dizia, né, da conferência de 55, essa colegialidade que ela começa a se formar nesse entrosamento dos bispos, ela vai ter influências no concílio e também na Lumen Gentium. Então, nesse sentido, os bispos latino-americanos, ou o grupo latino-americano, como era chamado, vai causar certa influência nesse olhar da colegialidade, mas também a Lumen Gentium, ou o concílio, os documentos, de modo geral, né, no caso, vão influenciar depois a formação de Medellín. Mas dá para se dizer com certeza que essa experiência conciliar e essa presença dos bispos contribui para a colegialidade na América Latina. E até a gente pode pensar numa colegialidade alargada quando se começa a compreender e se aprofundar a dimensão do leigo como também parte da igreja e povo de Deus a caminho, né? Aqui tem esse elemento que é bem que vai dar uma unidade eclesial para a igreja da América Latina. Penso que aqui são alguns elementos que a gente pode refletir nesse sentido.
essa compreensão alargada da colegialidade, não só entre a hierarquia, os bispos entre si, mas também com todo o povo de Deus, que é parte integrante da igreja. Nós olhando, né, o Padre Leonardo trazia há pouco também a ideia de que a partir do Vaticano II nós invertemos a lógica e não olhamos mais para o sacramento da ordem diretamente na América Latina como centro para as conferências, mas centramos no batismo. O Papa Francisco traz isso de volta no sínodo que nós estamos vivendo, né? O que a gente poderia trazer deste jeito latino-americano de Francisco também nesse processo do sínodo, Padre Leonardo? Ok, eu penso que Francisco bebe da América Latina, não é que a América Latina beba de Francisco. Claro que nós hoje, evidentemente, temos um magistério de 10 anos aí que nos tem ajudado a compreender a igreja em muitos pontos, porque Francisco, na verdade, ele retoma com grande força o Concílio Vaticano II. Nós, quando falamos de Francisco, temos que ter sempre muito claro que Francisco é formado teologicamente dentro do Concílio Vaticano II. Portanto, na mente de Francisco, o sacramento primeiro é o sacramento do batismo. Ele deixa isso claro muitas vezes, né? Ou seja, como já o próprio Santo Agostinho dizia em dos tempos, né? Com você sou cristão, né? Para você sou bispo. Então ele tem muito claro isso. E Francisco, evidentemente, é ordenado um ano após já Medellín. Então, quer dizer, ele não só bebe do Concílio Vaticano II, que eu não diria que faz uma inversão, eu diria que faz uma retomada daquilo que nós fomos invertendo ao longo do tempo. Quer dizer, não é o concílio que inverte a lógica, mas nós que ao longo do segundo milênio fomos invertendo a lógica e colocando como sacramento primordial e principal a ordem e não o batismo. Francisco retoma aquilo que o concílio já retomou, então, essa ideia do batismo, e como nós iremos falar depois sobre Medellín, Francisco bebe já de Medellín, que é uma tradução do Concílio Vaticano II para a América Latina. E aqui acho que é interessante retomar, né, vamos trazendo o próprio instrumento labores do sínodo que a gente está vivendo na igreja ainda, em que quando também se traz aquela forma do diálogo no espírito, da conversa no espírito para a organização da igreja, o Papa retoma também a ideia que Santo Inácio de Loyola iniciou lá atrás, quando organizou a Companhia de Jesus. E aí ele pontua diretamente o falar e ouvir em pé de igualdade. Ou seja, é a dignidade batismal que nos coloca homens, mulheres, padres, bispos, leigos, em pé de igualdade, neste olhar de que o batismo nos iguala como porta de entrada da fé, né? Sim, para Francisco, que é um bom jesuíta, né, a ideia de discernimento, que é muito presente em Santo Inácio de Loyola, o discernimento dos espíritos, é exatamente essa capacidade de nós reconhecermos aquilo que em nós vem de Deus e aquilo que em nós não vem de Deus. Isso é o discernimento, né? Que Francisco faz não apenas a nível pessoal, mas a nível comunitário, né? Para a sinodalidade, para a ideia de uma igreja sinodal, esse discernimento se faz a partir da escuta e da partilha, mas de modo particular, Francisco tem claro que o Espírito fala à igreja como tal. Por isso que Francisco também retoma algo que está no Vaticano II, que durante um tempo ficou meio que escondido assim, embaixo da terra, que é a ideia do sensus fidei fidelium, ou seja, a ideia de que os fiéis como tal, a comunidade dos fiéis como tal, ela é conduzida pelo Espírito até a verdade, de modo que a totalidade dos fiéis não erre, né? Só que isso, repito, está centrado na ideia do batismo, na ideia batismal. É pelo batismo que nós somos ligados ao Espírito e entre nós, para podermos conhecer a verdade, né, e depois anunciá-la. E é nesse processo que nós discernimos, como comunidade. Então, sempre que nós olhamos para Francisco, eu penso que nós temos que olhar com muita... Claro, tem essa questão, por exemplo, de Santo Inácio, ser jesuíta, tem vários elementos aí que o influenciam. Mas nós temos que olhar Francisco dentro de um contexto que é o horizonte do concílio. E assim a gente conclui o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 14 de julho. Fique com a gente, até daqui a pouco.
Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, o futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. O elogio suculento ao ponto perfeito da carne. A autoconfiança que infla e cresce igual a soufflé. O prazer exagerado de descobrir a diferença que faz o corte perfeito. A energia que vem da cafeína e quer transformar cafezinho em tiramisu. O contentamento que borbulha feito macarrão na água quando reviram os olhos provando seu espaguete à Bia. O sabor indescritível de desenformar um pudim e zerar a vida. Um brinde aos drinks que você nem sabia que sabia fazer. A criatividade de inventar o novo de novo com um ovo. A cozinha vira palco. Os medos viram a página. A inesperada vontade de testar uma receita. Vida ao dente. Gostoso demais. Efeito Tramontina. Já experimentou? Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe a poluição e as fontes de energia renováveis. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Existe o desenvolvimento sustentável. Existe uma nova geração repensando velhos hábitos. Existem os bancos e existem as cooperativas. Nós somos o Sicredi, uma alternativa para você, sua empresa ou seu agronegócio. Aliamos as suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. É com esses valores que queremos construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo 14 de julho de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje, primeiro programa da série sobre as conferências episcopais da América Latina, da Igreja na América Latina e do Caribe. Então, nosso tema, Igreja Católica na América Latina, caminho ou utopia? Nossos convidados, o padre Leonardo Luciano Dalosto e o catequista Gabriel, doutorando em filosofia, Gabriel Guilherme Frigo. Padre Leonardo, o que tornou Medellín tão marcante para a Igreja na América Latina e no Caribe? Então, nas palavras de Dom Pedro Casaldáliga, Medellín foi para a América Latina aquilo que o Vaticano II foi para a Igreja a nível universal, né? E aqui então, para falar de Medellín, para entendermos a importância de Medellín, acho que temos que entender a importância do Vaticano II, quer dizer, o Concílio Vaticano II, quando nós o olhamos, o entendemos como uma espécie de hino de reconciliação entre a Igreja e o homem. Tá? Por quase 4 séculos, né, desde Trento, a Igreja ela acabou se ensimesmando, ou seja, voltada para si mesma, preocupada com as suas lógicas internas, acabou se distanciando do ser humano como meta da sua preocupação, enquanto tal. E o Vaticano II faz esta retomada de uma igreja, repito aquilo que disse no primeiro bloco, uma igreja sacramental, ou seja, uma igreja que não existe para si, mas que existe para a realidade, para comunicar à realidade a graça de Deus, a salvação. E se o Vaticano II é esta reconciliação entre a Igreja e o ser humano de hoje, na América Latina isso também acontece. Porém, tem um diferencial. Aqui eu uso a expressão de um teólogo que eu gosto muito, Padre Libânio, que diz que há uma dupla modernidade. Há uma modernidade europeia, aquela modernidade que o Vaticano II tentou responder, mas há uma modernidade do terceiro mundo, latino-americana, né? E esta modernidade latino-americana, ou de terceiro mundo, porque nós a encontramos também em partes da Ásia, na África, enfim, ela tem um segundo desafio, ou seja, o concílio tentou resolver a seguinte questão: como falar de Deus para o homem de hoje, né? O ser humano autônomo, adulto na sua razão, enquanto que na América Latina o desafio visto pelos bispos em Medellín é como falar de Deus para o ser humano que está oprimido, para o ser humano em situação de pobreza, para o ser humano que enfrenta estruturas de desigualdade social. Essa dupla modernidade marca Medellín. Então Medellín é esta tradução, podemos usar essa expressão talvez, esta tradução do Concílio Vaticano II para a América Latina dentro do contexto latino-americano. Então, nós não deveríamos dizer, alguns costumam dizer que na verdade é o nascimento de uma igreja nova na América Latina. Eu acho que é uma expressão errada, mas nós poderíamos dizer que é uma tomada de consciência da igreja latino-americana da sua realidade social. Medellín é isto, né? E Medellín faz isso, o Gabriel falava antes, um pouquinho antes ele citou pelo menos isso, a partir de uma nova metodologia. Então, na França nasceu um método que depois o Papa João XXIII praticamente deu o seu aval a esse método em uma encíclica chamada Mãe Mestra, que é o método ver, julgar e agir, ou seja, ver, olhar a realidade, julgar, analisá-la a partir da fé, agir nesta realidade a partir daquilo que nós então estabelecemos como princípios de fé. Isso marca Medellín. Quer dizer, essa é a grande marca que nós temos em Medellín. Olhamos a realidade, então os bispos olham a realidade nua e crua deste homem marcado pela miséria, pela opressão, pela injustiça, pelas desigualdades sociais. Faz o juízo sobre isso a partir do Evangelho, mas evidentemente dentro da lógica do Concílio Vaticano II, e dá pistas de ação. Medellín não tem um documento único, tem conclusões, são vários documentos, né? Uma vez um bispo comentou assim, sem querer se expor, mas ele disse, olha, por que não teve um documento único? Porque os bispos naquele momento não chegaram a um consenso sobre um documento. Então cada pequena comissão gerou uma conclusão, uma parte, né? Porém, se nós olharmos hoje, se nós lermos hoje Medellín, as conclusões de Medellín,
É impressionante um fato: a coragem profética dos bispos. O modo como eles falaram em Medellín é algo que depois nós não encontramos nos demais documentos. Mesmo Puebla, que também tem uma força profética grande, não fala com tanta aspereza da realidade como os bispos falaram em Medellín. E se nós encontramos alguma coisa assim similar hoje, a força de Medellín talvez seja o magistério do Papa Francisco. Francisco tem no seu magistério algumas palavras e expressões fortes, né, de crítica à realidade e de crítica à própria igreja também. Isso está no magistério do Francisco, né? E nós encontramos isso em Medellín. A linguagem de Medellín não é uma linguagem moderada, é uma linguagem muito áspera, né? E os bispos reconhecem naquele contexto uma opressão e o grito das pessoas oprimidas que pede socorro e que não escuta ninguém. Então os pastores devem escutar. É interessantíssimo ler as conclusões de Medellín. Repito, nas palavras de Dom Pedro, é este novo Pentecostes, essa tradução do Concílio Vaticano II para a América Latina, dando à igreja latino-americana consciência do seu contexto, do seu chão, da terra que está pisando. Muito bom. Gabriel, em que grau de importância a Lumen Gentium e a Gaudium et Spes, que são documentos do Concílio Vaticano II, influenciaram a organização da igreja no nosso continente? Eu não sei propriamente se a gente pode graduar assim os documentos por ordem de importância ou qualquer outro tipo de ordem, porque todos eles, e se a gente pegar todos os documentos do concílio, em certo sentido, eles vão influenciar a Medellín, influenciar os bispos latino-americanos e influenciar a formação da nossa igreja local, latino-americana. Mas vamos pegar a Lumen Gentium, eu trago 3 conceitos bem importantes e que vão ajudar a formar também aquilo que a gente dizia no primeiro bloco, da colegialidade, né? A dimensão de povo sacerdotal, pelo batismo. Todos nós nos tornamos, pelo batismo, filhos de Deus, mas povo sacerdotal e igreja a caminho da casa do Pai, na construção do reino. Mas a dimensão da ministerialidade eclesial e da colegialidade episcopal, que vai ter como uma repercussão muito importante para a América Latina a descentralização. Quer dizer, uma igreja mais local, mais descentralizada, mais, usando um termo aqui que não sei se cabe, mas uma igreja nesse sentido mais autônoma, que consegue caminhar por si a partir da realidade em que pisa, a partir do chão que pisa. Isso é muito importante para Medellín e vai fazer parte do método, né? É o desde onde nós fazemos teologia, o desde onde nós somos igreja. O lugar de fala. O lugar de fala, pode-se dizer assim também. E na Gaudium et Spes vai ter a autonomia do temporal e, de modo central, que é importante aqui, é o diálogo entre a fé e a cultura, que é o núcleo da missão da igreja nesse contexto de modernidade. Tanto aquilo que o Padre Leonardo dizia, tanto a modernidade europeia quanto a nossa modernidade latino-americana, mas é como a igreja se insere nesse contexto de diálogo da fé com a cultura. Que a cultura é tudo aquilo que é produzido pelo homem. Então, cada cultura, cada povo, melhor dizendo, tem a sua cultura própria e a igreja tem que saber e aprender a dialogar com essa cultura. E disso surge para nós um conceito muito importante que vai ser muito trabalhado, que é o conceito de inculturação. Como nós inculturamos a igreja, que não é apropriação, tá? Não é apropriação daquilo que está ali, mas é colocar em diálogo a realidade que se apresenta com a realidade, com a fé revelada da igreja. Mas eu dizia que tem outros documentos. Por exemplo, se nós pegarmos a Dignitatis Humanae, nós temos a ideia de liberdade religiosa, muito importante para nós, para o diálogo com as outras religiões, para o diálogo com as culturas. E se pensarmos essa ideia de liberdade religiosa, ela é muito interessante, que eu estudo Bartolomé de las Casas, e lá no século XVI ele já falava no respeito que a igreja tem que ter, naquele contexto de colonização, no respeito que a igreja deveria ter, porque não tinha, os colonizadores não tinham, com as culturas indígenas e com as suas religiões.
Então aqui a Dignitatis Humanae retoma isso e influencia também a nossa realidade latino-americana. E o documento Ad Gentes com a ideia de que a igreja ela é peregrina e missionária. Quer dizer, ela está a caminho, ela não é formada. Se a gente pudesse fazer um contraponto, claro que, ao menos terminologicamente, uma igreja de discípulos missionários é diferente, claro que dentro das devidas proporções aqui, não comparando o documento, mas é uma igreja, quando ela se apresenta como discípula e missionária, é diferente de uma igreja que se apresenta como mãe e mestra, que é um pouquinho a mentalidade pré-conciliar de uma igreja detentora de toda uma verdade, que não dialoga com o mundo porque é guardiã dessa verdade, de uma igreja que, inserida no mundo, quer mostrar ao mundo uma verdade que não é dela, que é maior, que é Jesus Cristo, né? Então eu acho que... E claro, o regresso às fontes da patrística, da tradição, mas também, no nosso contexto, às nossas fontes latino-americanas. Isso tudo eu acho que o concílio influencia muito positivamente a Medellín. São alguns elementos. Perfeito. Padre Leonardo, em 68, em Medellín, olhando para a igreja, na transformação da América Latina à luz do concílio, os bispos, né, como falamos antes, puderam ver a realidade eclesial e a dos povos da América Latina. E puderam deixar ecoar na Assembleia a voz da igreja trazida pelos pastores e representantes dos diversos setores da vida eclesial. Fortaleceu-se ali o espírito ou a compreensão de igreja enquanto povo de Deus? Bom, com certeza. Penso que a imagem da igreja povo de Deus, que é esta imagem privilegiada pelo Concílio Vaticano II, ela tem, primeiro, voltamos sempre à ideia do batismo, né? A ideia de povo de Deus, quando entra no Concílio Vaticano II, entra exatamente para realçar a igualdade batismal, quer dizer, a igualdade que promana, que provém do sacramento do batismo. Nós somos uma grande comunidade, né? No interno dessa comunidade estão os ministérios. Então, se dissolve a antiga pirâmide, né, eclesiástica que nós tínhamos, né, com o Papa no topo e o povo lá embaixo carregando tudo, e se cria uma visão circular de igreja. Inclusive aqui, não é uma crítica, mas de certa maneira, alguns teólogos fazem uma crítica ao Papa. O Papa diz que nós temos que inverter a pirâmide, né? Botar o Papa lá embaixo e o povo lá em cima. Mas o Concílio Vaticano II não tem mais a pirâmide. Para ele, a pirâmide some, porque é uma circularidade. No interno dessa visão circular de igreja que estão os ministérios, né? Sempre como um serviço, sempre como uma ideia de cuidado. Mas, enfim, nasce aqui, ou se retoma aqui, esta imagem do povo de Deus, repito, para trazer a noção de igualdade. E esta imagem de povo de Deus, ela não existe fora de uma lógica contextual. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, onde essa imagem é muito forte, né, o povo de Israel, depois no Novo Testamento ela vai aparecer também, né? Se a gente pega o grupo dos apóstolos, os apóstolos são o começo de um novo Israel, né? O começo de um novo povo. Mas a imagem do povo de Deus, muito fortemente marcada no Antigo Testamento, está muito ligada à ideia de um contexto histórico. Há um contexto de opressão. Após a saída do Egito, há uma formação de uma comunidade. Essa comunidade estabelece um vínculo com Deus. Este vínculo é regido por uma norma, por uma lei, que são os mandamentos. Muito bem. Quando nós falamos da igreja como povo de Deus, nós falamos de uma igreja que está contextualizada dentro da história. Isso significa dizer o quê? A igreja, ela é sim universal, né? Mas ela acontece localmente. A igreja acontece na América Latina. Então, tudo aquilo que diz respeito à vida latino-americana toca em toda a igreja. Também a igreja que está em Roma, também a igreja que está fora da América Latina. Eu acho que Medellín, eu penso que Medellín, para nós, é a tomada, repito, é a tomada de consciência desta contextualidade da igreja, né? Porque nós éramos sempre muito pensados a partir de fora, né? Pensemos, por exemplo, uma questão que talvez seja quase superficial para alguns, né? A formação do clero. Antes do Vaticano II, portanto antes de Medellín, o padre formado aqui no seminário de Viamão, né? Nosso antigo seminário de Viamão, ou formado em Roma, tinha a mesma formação. Era idêntica. Idêntica, os mesmos livros, os mesmos professores, né, estudavam
enfim, nas mesmas universidades, e traziam a mesma linha formativa. Por quê? Porque não se tinha noção de um contexto. E isso gera um desrespeito ao contexto, àquelas pessoas que estão ali, concretas naquele lugar. O Vaticano II, mas Medellín para nós, aprofundou o nosso contexto e faz com que nós sejamos formados, pensados dentro desse contexto, né? Aqui eu faço uma crítica, talvez, à Igreja do Brasil hoje, em alguns setores, porque parece que nós estamos perdendo esta ideia de contextualidade, né? A gente vê na formação dos padres, infelizmente até mesmo alguns dos nossos bispos, que parece que estão com uma igreja na América Latina pensada a partir de uma realidade que não existe aqui. Pensada a partir de uma realidade completamente europeia. Não, Medellín exige e pede para nós uma igreja latino-americana pensada a partir da América Latina. O que não significa dizer que nós não somos a Igreja Católica como tal. Nós somos a Igreja Católica como tal, né? Porém, dentro de um contexto específico. Perfeito. E assim a gente vai concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 14 de julho. Fique conosco, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência.
nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades. O elogio suculento ao ponto perfeito da carne. A autoconfiança que infla e cresce igual a soufflé. O prazer exagerado de descobrir a diferença que faz o corte perfeito. A energia que vem da cafeína e quer transformar cafezinho em tiramisu. O contentamento que borbulha feito macarrão na água quando reviram os olhos provando seu espaguete à Bia. O sabor indescritível de desenformar um pudim e zerar a vida. Um brinde aos drinks que você nem sabia que sabia fazer. A criatividade de inventar o novo de novo com um ovo. A cozinha vira palco. Os medos viram a página. A inesperada vontade de testar uma receita. Vida al dente. Gostoso demais. Efeito Tramontina. Já experimentou? Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé, deste domingo, 14 de julho de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Nós estamos no primeiro programa desta série sobre as conferências episcopais da Igreja na América Latina e no Caribe. E nós, então, hoje tratamos o tema: Igreja Católica na América Latina, caminho ou utopia? Nossos convidados, o padre Leonardo Luciano Dalosto e o doutorando em filosofia, Gabriel Guilherme Frigo. Gabriel, o que é o método ver, julgar e agir, o que nós falamos um pouco anteriormente, o padre Leonardo trouxe um pouquinho no bloco anterior, mas o que é esse método, para que ele serve? Ele é uma proposição de Medellín que ainda dá diretrizes para a Igreja Latino-Americana de hoje? Sim. Então, esse método ele não surge com Medellín. Medellín, na verdade, assume esse método que a gente diz epistemológico, mas em outras palavras, é basicamente a maneira como a gente produz conhecimento, ou a maneira como a gente reflete sobre a realidade. Mas Medellín assume esse método, que é um método, como o padre dizia, que vai surgir a partir de um padre belga, depois influencia a ação católica, e todo aquele movimento da juventude operária católica, da juventude universitária católica, juventude agrária católica e etc., né? Todo esse movimento tem por fundo esse método que surge com um padre belga, que basicamente em 2 momentos da sua vida, esse padre relata que ele se sente confrontado com a realidade e não consegue dar uma resposta a ela.
O primeiro momento é o momento da formação, é bem interessante, que é o momento enquanto ele estava na formação sacerdotal dele, no seminário. Ele relata que quando ele volta para sua casa, para sua família, que era uma família de operários, né, de pessoas que estavam no mundo, que viviam no mundo, e ele volta e ele não se reconhece ali. Ele não se reconhece com a sua família, mas também não se reconhece com os seus amigos. E estes também não o reconhecem mais. Tem dois elementos aqui interessantes. Um que é um pouco a ideia de que essa igreja da qual ele pertencia, né, essa forma de ser igreja o afastava da realidade a ponto dele se desconectar, mas também as pessoas não o reconheciam mais. As pessoas simples, os operários, lá de onde ele vivia, os filhos desses operários, que eram seus colegas, amigos, etc., não o reconheciam mais. É quase como que a gente diz no senso comum, né, a ideia de que ele estava alienado do mundo, alienado das pessoas. E isso o mantinha distante. O segundo momento que ele relata é com a morte do pai. Quando o pai dele vem a falecer, um operário, ele vê que o pai dele também também não conseguia fazer a leitura da sua realidade em que viveu. Não conseguia perceber a situação dramática da sua vida de operário que viveu trabalhando, morreu cedo, morreu doente, e etc, etc. E aí esse padre vai se propor a formular uma forma, formular uma forma é meio redundante, mas é formular um método para perceber, conhecer a realidade, integrá-la na sua vida e agir. Por isso, né, o ver, julgar e agir. E Medellín assume esse método, Puebla também assume esse mesmo método, que é ver, e aí aqui, ver a realidade de um modo pastoral, ou seja, ver a realidade, os bispos que têm que ver a realidade como pastores, né? Não é como chefes de um governo, não é como líderes de uma empresa, mas é ver a realidade com os olhos de um pastor. Pastor que cuida, que guia, que orienta as suas ovelhas. Julgar com os conceitos da fé, ou seja, julgar essa realidade a partir da fé. Que fé? A fé de Jesus Cristo, né? A fé que Jesus Cristo nos dá e nos deixa. E aqui se faz de modo presente de novo, né? A opção de Cristo, opção preferencial pelos pobres. Julgar a realidade a partir da opção preferencial pelos pobres. E isso faz com que a igreja também se descentralize, se desencastelize, digamos assim. Um pouco retomo uma frase do Papa Francisco logo do início do seu pontificado, que ficou muito marcada, que ele diz: eu prefiro uma igreja enlameada, né, a uma igreja encastelada. Quer dizer, uma igreja que está no mundo, caminha no mundo e se faz presente nesse mundo. É um pouco também, a gente pode fazer analogia lá com o padre fundador do método, a ideia de que é uma desalienação. Quer dizer, a igreja própria aqui em Medellín, que se desaliena, se desencastela de um mundo ideal para ver a realidade, julgar a realidade e agir pastoralmente. Agir como pastores que, aqui aparece o senso crítico, denunciar as mazelas, denunciar as injustiças, fazer com que as pessoas como que acordem de um certo sono, aqui não querendo usar a expressão de Kant, não no mesmo significado, né? Mas acordem de um certo sono dogmático para a realidade latino-americana, que nesse contexto de 68 era uma realidade de conflitos políticos, de ditaduras, de muita injustiça social. Pouco é isso que esse método nos ajuda e é isso que vai influenciar na leitura de Medellín. Perfeito. Padre Leonardo, dentre os pontos importantes de Medellín, das conclusões também, se ressalta a afirmação da injustiça institucionalizada como causa da pobreza no continente. O reconhecimento de que a paz é fruto da justiça e o compromisso da Igreja com o processo da libertação dos pobres.
olhar sobre a realidade do continente faz perceber que a imensa maioria do seu povo, que é crente, né, que acredita, que vive a igreja, também é pobre. Pontua-se que a transformação da realidade é o que pode gerar a paz. De Medellín surgem 2 apontamentos importantes: a valorização da ação política e das comunidades eclesiais de base, as nossas chamadas SEBs. Como foi a caminhada da igreja no nosso continente depois dessa conferência? Ok. O Concílio Vaticano II não trabalhou de forma assim central a questão da pobreza. Inclusive o cardeal de Bolonha, à época, o cardeal Lercaro, disse: olha, o tema principal do concílio deveria ser o mistério de Deus nos pobres, mas isso acabou passando meio de forma periférica pelo concílio. E quem vai trabalhar isso, então, é Medellín. Medellín trabalha as estruturas de pobreza. Depois nós teremos lá em Puebla a formulação de um princípio, né, que é a opção preferencial, mas isso vem formulado um pouco depois. Porém, Medellín se dá conta da situação de injustiça e de opressão. Talvez o termo que mais fica evidente em Medellín é exatamente a ideia de opressão. Ou seja, há um povo oprimido e há uma igreja que não pode fazer ouvidos moucos a este povo oprimido. Ou seja, nós, como pastores, temos que escutá-los. É isso que os bispos deixam claro em Medellín. Como tu disseste, isso evidentemente vai gerar, né, a ideia de uma ação política, e aqui a ação política nós temos que entendê-la de uma forma correta, porque quando a gente fala de política hoje, nas nossas comunidades, as pessoas entendem a política como política partidária, como partidarismo. A ação política para a igreja é sempre entendida no sentido mais clássico, ou seja, o cuidado com o bem comum. E essa ação política, ela é inerente à fé cristã. Jesus não existe fora da realidade. O Verbo se fez carne. A partir do momento em que o Verbo se fez carne, a realidade entra na dignidade divina. Portanto, agir na história, agir no cuidado com as pessoas, tudo isso é ação política e, portanto, por assim dizer, decorre da fé cristã, né? E as comunidades eclesiais de base, as SEBs, são essas pequenas células da igreja como tal, as nossas comunidades, que estão inseridas nos seus contextos. Mas qual é a diferença entre uma comunidade eclesial de base, digamos assim, e uma comunidade normal, as nossas capelas ou paróquias? Uma só: a consciência do contexto. Essa é a única diferença. Quer dizer, o que Medellín pede é que as nossas comunidades, as nossas paróquias, onde estiverem, tenham consciência do seu contexto, né, e levem em consideração que há uma exigência de fé para combater, para trabalhar contra as estruturas de injustiça. É isso que Medellín traz para nós, né? Por isso que Medellín, para a teologia latino-americana, é considerada quase que como uma fonte daquilo que depois seria chamada teologia da libertação, né? A teologia da libertação, que para muitos é destruída, ela é para nós a ideia de uma teologia que se faz a partir da prática, da realidade como tal, né, visando a transformação da prática, onde nós não temos mais uma distinção, uma separação entre os conceitos de salvação e libertação. Ou seja, a salvação, ela tem uma incidência necessária na história, que se manifesta na libertação das pessoas, né? Mas isso tem a sua fonte, tem a sua raiz em Medellín. Medellín traz, repito, para nós essa noção muito clara de que há um povo oprimido e que pede libertação. Quem é que escuta? Ora, se nós estamos em um contexto que na América Latina se espalham e crescem as ditaduras militares, né? Quem é que escuta isso? Os bispos devem escutar isso. Então, por isso eu repito aquilo que disse antes, talvez Medellín seja, dentre os documentos das conferências, aquele que tem uma clareza e uma força profética maior, né? Mesmo Aparecida, que é talvez o mais belo dos documentos, assim, porque é mais bem trabalhado, organizado, claro, e muito mais completo, né? Porque falamos de um documento de pouco mais de 15 anos. Medellín tem uma força profética muito grande, né? Diante do contexto da época. Em meio à ditadura, os bispos dizem, olha, há opressão. E os bispos têm que escutar isso. Gabriel,
E o Padre Leonardo traz a questão da teologia da libertação, né? Qual a relação entre Medellín e a conferência que segue uma década depois, né, que é a de Puebla, com a teologia da libertação? Como é que a gente pode... O Padre Leonardo diz que dali de Medellín surge muito na prática a questão da teologia da libertação. Mas como se faz esse caminho entre Medellín e Puebla e como vai se desenvolvendo também a teologia da libertação? Perfeito. Eu diria que é uma relação de... Em primeiro lugar, é uma relação de imbricação. Puebla e Medellín estão completamente imbricadas, quer dizer... não há Puebla sem Medellín. Ela é uma consequência direta, é um aprofundamento, é um refinamento até de certas questões, como a opção preferencial pelos pobres, que em Medellín não aparece com essa nomenclatura. Em Puebla já aparece mais refinado, mais bem trabalhado. E com a teologia da libertação, é um pouco aquilo que o padre já trouxe, né? Que é a ideia do desde onde nós fazemos teologia. Quer dizer, o que é que a partir da onde nós refletimos sobre a realidade, sobre os contextos sociais, sobre aquilo que acontece. E aqui eu quero trazer uma expressão que é de um teólogo da libertação, que é uruguaio, Juan Luis II, que ele vai dizer, na verdade não é uma teologia da libertação, mas existem várias teologias da libertação dentro da América Latina, respondendo aos seus contextos. Então, a teologia da libertação, ou teologia do povo, do Scanone na Argentina, a teologia da libertação do Gutierrez lá no Peru, a teologia da libertação aqui no Brasil, com tantos nomes, né? O Boff, talvez o principal deles, o Leonardo. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.